Um milionário viúvo dirige sem rumo pela noite, tentando fugir do próprio passado, até que em um lixão vê algo que o faz parar de respirar. Entre sacos de lixo, uma mulher caída, fraca, tremendo, abraça duas crianças. Mas quando ele se aproxima, o impossível acontece. É a antiga babá dos seus filhos, e o que ela diz muda tudo. Antes de começarmos, comenta aí de qual cidade você está nos assistindo. E já deixe o seu curtir, porque o que vem a seguir vai mexer com seu coração. A chuva caía com força sobre São Paulo. Leonardo Vasconcelos apertou o volante do carro importado. A reunião com investidores havia terminado tarde demais, e agora ele atravessava uma avenida lateral, cortando um bairro que evitava há anos. O motorista particular pedira folga, ironicamente para ver os filhos, e Leonardo, impaciente, decidira dirigir sozinho. O limpador do para-brisa lutava contra a enxurrada. Foi então que ele viu um vulto no meio do caminho. Por um instante, pensou que fosse apenas mais um saco de lixo arrastado pela correnteza, mas a luz dos faróis revelou algo humano. Duas pequenas figuras encolhidas sob um pedaço de lona suja e um corpo maior, imóvel, caído sobre elas. Leonardo freou tão bruscamente que o carro deslizou na lama. Saiu, sentindo o cheiro pesado de podridão misturado à chuva. A água batia no rosto como agulhas. Aproximou-se. As duas crianças choravam baixo, agarradas ao corpo da mulher. O menino parecia ter uns 4 anos, a menina um pouco menos, sujos, famintos, os rostos cobertos por fuligem. "Ei!" ele murmurou, abaixando-se. "Está tudo bem." A mulher abriu os olhos lentamente. O olhar dele congelou. Mesmo com o rosto magro e pálido, ele reconheceria aquela voz em qualquer lugar. "Luciana?" Ela piscou devagar, como se não acreditasse. Tentou se afastar, mas desabou. "Eles estão com fome", sussurrou. "Eu não queria que você os encontrasse assim." Leonardo ficou imóvel. Luciana Silva, a babá de seus filhos. A mulher que 7 anos antes ele acreditara ter sequestrado os gêmeos e desaparecido sem deixar rastros. "Meu Deus!" ele balbuciou tremendo. "Isso não pode ser verdade." Os gêmeos eram seus filhos. Ele os olhou de perto, o formato dos olhos, o mesmo que o espelho lhe devolvia todas as manhãs. As crianças que ele chorou por anos, achando mortas ou perdidas para sempre, estavam ali, cobertas de lama e medo. Luciana tentava protegê-los com o próprio corpo, tossindo sangue. Leonardo retirou o paletó e envolveu os 3. "Eu vou te tirar daqui." Sua voz saiu firme, mas o coração batia descompassado. "Eu juro que vou tirar vocês daqui." Ela agarrou o punho dele com a pouca força que tinha. "Não, Marta!" tossiu. "Ela..." mentiu. Leonardo se inclinou, os olhos arregalados. "O que disse?" Luciana o fitou, lágrimas misturando-se à chuva. "Eu não fugi, Leonardo. Eu o salvei." Antes que ele pudesse reagir, ela desmaiou. O som das sirenes se misturou à chuva. Leonardo, ainda atordoado, pegou o celular e ligou para o hospital mais próximo, enquanto puxava as crianças para dentro do carro. O cheiro do lixo impregnava tudo. As luzes do painel refletiam os rostos dos gêmeos, pálidos, famintos, vivos. Dentro dele, algo se partiu. Hospital Municipal, 2h37 da manhã. O corredor cheirava a desinfetante e solidão. Leonardo estava sentado com a roupa encharcada, as mãos sujas de lama. Do outro lado da porta, Luciana era atendida. Uma enfermeira aproximou-se com as crianças enroladas em cobertores. "Estão desidratadas, mas vão ficar bem." Ela hesitou. "O senhor é o pai, certo?" Leonardo demorou a responder. "Sou." A palavra saiu como uma confissão. Quando a enfermeira se afastou, ele fechou os olhos. Imagens do passado o invadiram. O velório da esposa, a voz da mãe dizendo: "Luciana foi embora com eles, meu filho. Ela sempre foi interesseira."
Lembrou-se de como acreditou, de como assinou a denúncia e deu o caso por encerrado. E agora, ali, no meio da madrugada, o rosto daquela mulher reaparecia, queimando as certezas que ele carregava há anos. A porta da sala se abriu. Um médico aproximou-se. Ela está muito fraca, mas vai sobreviver. Leonardo assentiu. Posso vê-la? Só por alguns minutos. Quando entrou, o cheiro de álcool e metal tomou o ar. Luciana estava pálida, com soro no braço. Ele parou ao lado da cama, incapaz de falar. Ela abriu os olhos. Você veio... Claro que vim. A voz dele falhou. Você salvou meus filhos? Luciana respirou fundo. Eu tentei. Sua mãe, ela queria entregá-los. Leonardo se afastou um passo como se tivesse levado um soco. O quê? Ela continuou, a voz rouca. Depois que a sua esposa morreu, Marta me chamou. Disse que as crianças iam ser adotadas por uma família influente. Eu ouvi uma conversa, dinheiro, nomes de políticos. Quando percebi, era tarde. Peguei os bebês e fugi. Leonardo não acreditava. Não queria acreditar. Mas as lágrimas dela não pareciam mentiras. Eu pensei que você me odiasse. Ela sussurrou. Mas eu preferi isso do que vê-los sumirem. Ele respirou fundo. Luciana, por que não procurou ajuda? Quem acreditaria em mim? Eu era só a babá. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Lá fora, a chuva cessava. Leonardo olhou para os filhos dormindo no berçário improvisado do hospital. O peso da culpa o esmagou. Tudo o que construíra, empresas, prédios, fortuna, de repente parecia feito de areia. Luciana segurou a mão dele. A verdade ainda está viva, Leonardo. Só precisa ter coragem de vê-la. Ele se virou para ela, o olhar firme, dolorido, decidido. Então eu vou. Pela primeira vez em anos, havia propósito em sua voz. Leonardo Vasconcelos saiu do quarto, sentindo que a própria história estava prestes a desmoronar. E talvez a começar de novo. Mas o corredor estava vazio demais. Ao final, um segurança o observava em silêncio. Quando Leonardo passou, o homem levou o celular ao ouvido e murmurou. Ele a encontrou. E do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu friamente. Eu sei. Deixe que ele descubra até onde consegue ir. O som do celular ainda ecoava na cabeça de Leonardo enquanto ele voltava para o quarto. Luciana continuava imóvel, o rosto pálido sob a luz fria do hospital. As crianças dormiam no berçário ao lado, respirando em pequenos soluços, como se ainda tivessem medo de acordar no mesmo lugar onde o pai as encontrara. Ele ficou parado, observando-a por longos minutos. Parecia impossível que aquela mulher, frágil, magra, com os cabelos grudados pela febre, fosse a mesma que antes sorria para seus filhos nas manhãs de sol, quando a casa ainda era um lar. O coração dele doía com uma mistura de culpa e confusão. Tudo o que acreditara por anos, tudo o que repetira para si mesmo para suportar a perda, agora se desfazia. O som de uma máquina cardíaca marcava o tempo. Leonardo respirou fundo e encostou-se na parede, os olhos fixos nela. Então, sem perceber, a mente começou a ceder ao peso das lembranças. Aquela noite antiga voltava em fragmentos. A mansão Vasconcelos estava silenciosa demais. O cheiro de flores frescas misturado ao perfume do luto fazia o ar parecer irrespirável. Ele ainda ouvia o estalo dos passos de Marta sobre o mármore, o arrastar de cadeiras, a voz dela contida, sempre no tom certo, nunca acima, nunca abaixo. Leonardo lembrava-se de si mesmo parado diante do caixão, sem conseguir chorar. A esposa morta em um acidente de carro, as fotos estampadas em jornais, as manchetes que falavam em triste fatalidade. Nada fazia sentido. Foi naquela mesma noite que a mãe bateu à porta do escritório. Ele estava sentado no escuro, com uma garrafa aberta e as luzes apagadas, quando ouviu o som dos saltos dela no piso. Leonardo, precisamos conversar. Ele não respondeu, mas ela entrou mesmo assim. Sempre entrava.
A sombra dela tomou a sala. É sobre Luciana, disse sem rodeios. Leonardo levantou os olhos. O que tem ela? Ela desapareceu. Marta falou devagar, observando a reação dele. E levou os bebês. Por um momento o mundo parou. Ele se levantou, atordoado. Como assim desapareceu? Marta aproximou-se. A voz dela tremia na medida exata, ensaiada, mas convincente. Eu fui ao quarto deles e encontrei as janelas abertas. Ela sumiu com as crianças. A babá que você confiava tanto fugiu, Leonardo. Ele sentiu o estômago revirar. Luciana, que o ajudara a atravessar o pior período da gravidez da esposa. Luciana, que cantava para os bebês dormirem. Aquela mesma mulher, uma criminosa. Marta continuou. Eu avisei que ela tinha um comportamento estranho, sempre se metendo mais do que devia. Parou um instante, fingindo hesitar. Acho que ela tinha ciúmes da sua esposa. Leonardo se sentou sem ar. Meu Deus! Ela colocou a mão no ombro dele com falsa ternura. Você precisa ser forte, meu filho. Vamos resolver isso. A polícia já está sendo avisada. E ele acreditou. Nos dias seguintes, repórteres acamparam na frente da mansão. O escândalo foi imediato. Babá sequestra filhos de empresário após tragédia. Leonardo se trancou no escritório, assinando relatórios da polícia e fingindo não ouvir o eco das palavras. Cada vez que pensava em Luciana, forçava-se a lembrar do que a mãe dissera. Ela foi embora. Ela os levou. Ela traiu sua confiança. O tempo passou. A raiva virou defesa. A saudade virou silêncio. E agora, 7 anos depois, aquela mulher estava ali, viva, e com seus filhos nos braços. Leonardo abriu os olhos. O quarto do hospital ainda estava igual, mas o ar parecia mais pesado. Luciana dormia. A máquina apitava suavemente. Ele se levantou e saiu, incapaz de respirar naquele espaço. O corredor estava quase vazio. Uma enfermeira empurrava uma maca, o som das rodas ecoando nos azulejos. Leonardo caminhou até o café do hospital e sentou-se, pedindo apenas um copo d'água. O reflexo da própria imagem no vidro da janela o incomodou. Um homem de terno amarrotado, olhar cansado, expressão de quem já não sabia em que acreditar. E se ela estiver mentindo? Pensou. Mas a lembrança dos olhos dela no lixão, cheios de medo, mas não de culpa, não saía da cabeça. Foi então que ouviu uma voz firme atrás de si. Então é verdade. Ele se virou. Marta Vasconcelos estava ali, elegante, impecável, como se a madrugada não a afetasse. Casaco de lã, colar discreto, olhar que cortava como vidro. Leonardo demorou um instante para reagir. Mãe, o que faz aqui? Vim impedir que você cometa mais um erro. Ela se sentou à frente dele, pousando a bolsa com precisão sobre a mesa. Fui informada de que Luciana está viva. Leonardo franziu o senho. Informada por quem? Isso não vem ao caso. O que importa é que você não volte a se deixar manipular. Ele cerrou os punhos. Manipular? Mãe, ela estava num lixão com meus filhos. Meus filhos. Marta manteve a calma, mexendo no anel do dedo. Você tem certeza de que eram eles? Eu olhei para eles, mãe. Eu reconheci. Ela soltou um leve suspiro. Às vezes, o desespero faz a gente enxergar o que quer ver. Leonardo se levantou, inconformado. Dá-se o que quer ver. Está dizendo que eu imaginei? Estou dizendo que Luciana sempre soube mexer com suas emoções. A voz dela ficou mais fria. Ela te enganou uma vez. Pode estar tentando de novo. Ela estava morrendo, mãe. A voz dele ecoou mais alta do que pretendia. Nenhuma pessoa faria isso para enganar alguém. Marta inclinou-se um pouco para frente, mantendo o controle. Eu só estou tentando te proteger. Proteger de quê? Da verdade? Ela o encarou por alguns segundos sem responder. Depois levantou-se, ajeitando o casaco. Você está cansado. Amanhã tudo isso vai parecer diferente. Vá para casa, descanse. Eu cuido dessa situação. Leonardo apertou a mandíbula. Não, dessa vez eu cuido. O olhar dela endureceu.
Cuidado, Leonardo. Às vezes, cavar demais o passado faz o chão desabar. Ela saiu, deixando o perfume caro misturado ao cheiro estéril do hospital. Leonardo ficou imóvel por um instante, sentindo o eco das palavras dela se perder no corredor. Horas se passaram. O amanhecer começou a tingir as janelas do hospital de um cinza pálido. Ele continuava ali, sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos. O cansaço não vinha apenas da noite sem dormir, mas de algo mais profundo. Uma sensação de que a própria vida dele era construída sobre histórias contadas por outros. No silêncio, podia ouvir o som distante das crianças respirando. E no meio daquele ruído quase imperceptível, as vozes antigas voltaram, fragmentadas, dolorosas, insistentes. A voz da esposa dizendo que algo estava errado na família. A de Luciana rindo, cantando para os gêmeos. A de Marta, sempre calma, sempre no controle. Leonardo fechou os olhos e murmurou para si mesmo. O que mais era mentira? O relógio na parede marcava 6h40, quando ele finalmente se levantou. Caminhou até o estacionamento. O ar da manhã estava frio e úmido, carregado de neblina. Ao abrir o carro, notou um detalhe estranho. O banco do motorista estava levemente molhado, como se alguém tivesse estado ali pouco antes. Sobre o painel, um envelope branco, sem remetente. Ele olhou ao redor, mas o pátio estava vazio. Pegou o envelope, abriu com cuidado. Dentro, uma fotografia antiga. Luciana segurando os gêmeos recém-nascidos no jardim da mansão. Ao fundo, Marta sorria, imponente. No verso em tinta azul, apenas uma frase. Algumas verdades não devem ser desenterradas. Leonardo ficou olhando para aquilo por longos segundos, o vento frio atravessando o casaco. Guardou a foto dentro do bolso interno e olhou para o alto, onde o sol tentava romper o cinza da manhã. O passado não tinha voltado por acaso. Alguém queria impedi-lo de lembrar, e ele sabia. Dessa vez, não haveria silêncio. O hospital estava envolto em uma quietude estranha naquela manhã. O sol tentava atravessar a neblina e os primeiros raios de luz desenhavam linhas douradas nas paredes pálidas. Leonardo dormia sentado na poltrona, o corpo inclinado, a cabeça apoiada no braço da cadeira. A noite sem descanso deixara marcas profundas sob seus olhos. Um som leve o despertou, o farfalhar de lençol, um gemido discreto. Ele ergueu o rosto. Luciana estava acordada. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Os olhos dela se moveram devagar, tentando reconhecer o ambiente. Leonardo se levantou, o coração acelerando sem saber o que dizer. Ela o olhou apenas por um segundo antes de desviar o rosto. Havia algo de doloroso naquele gesto, como se o simples ato de vê-lo reacendesse memórias que ela tentara apagar. Você está no hospital, disse ele num tom calmo. Está tudo bem agora. Luciana manteve o olhar no teto. A voz dela saiu rouca, quase inaudível. Quanto tempo eu dormi? Desde a madrugada. O médico disse que você precisava descansar. Silêncio. O som da máquina cardíaca preenchia o ar. Leonardo deu um passo mais perto. As crianças estão bem. Comi. Ele parou, corrigindo-se. Dormiram tranquilas. Ela assentiu, mas os olhos ainda fugiam dos dele. Por dentro, Leonardo se perguntava se ela o odiava. Se depois de tudo, ainda conseguia olhar para ele sem lembrar do que sofreu. Luciana. Ele começou hesitante. Aquela noite, há 7 anos, ninguém te encontrou. Eu achei que você parou. Não conseguiu completar. Ela virou o rosto lentamente. Os olhos estavam marejados, mas firmes. Eu queria que tivessem me encontrado, Leonardo. Queria que alguém tivesse me ouvido. Ele sentou-se na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. Me explica, por favor. Eu preciso entender. Luciana respirou fundo, o peito subindo devagar. Por alguns segundos, parecia pesar se devia ou não dizer. Então começou, a voz baixa, quase um sussurro.
Foi logo depois que ela hesitou, que a sua esposa se foi. Marta começou a agir de forma estranha. Mandou demitir metade dos funcionários, proibiu visitas, dizia que queria proteger as crianças do mundo. Eu obedeci, sempre obedeci. Leonardo a ouvia em silêncio, tentando conter o impulso de interromper. Luciana continuou. Uma noite, desci para a cozinha e ouvi conversas na sala de estar. Reconheci a voz da sua mãe e outra de um homem que eu nunca tinha visto. Eles falavam sobre uma adoção sigilosa, sobre nomes, contatos, papéis. Pensei que se tratasse de outra família. Até que ouvi uma frase que nunca esqueci. 2 bebês gêmeos, sangue Vasconcelos, ninguém vai questionar. Leonardo sentiu o corpo gelar. Está dizendo que ela... Luciana assentiu, mas ele não deixou terminar. Não, isso é impossível. Minha mãe pode ser controladora, mas jamais... Leonardo, ela o interrompeu firme. Eu vi. Ele respirou fundo, passando a mão no rosto. Queria negar, mas a voz dela tinha uma convicção que o desarmava. Achei que tinha entendido errado, continuou Luciana. No dia seguinte tentei falar com você, mas Marta me barrou. Disse que você estava destruído e que qualquer assunto seria um golpe desnecessário. Depois me mandou embora por alguns dias, alegando que as crianças ficariam com ela. Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas. Quando voltei, o quarto dos bebês estava vazio. Ela disse que tinha os enviado para um local seguro. Eu perguntei onde, e ela me ameaçou. Disse que, se eu abrisse a boca, ninguém acreditaria em mim. Leonardo se levantou, andando de um lado para o outro. As imagens do passado se embaralhavam. Não pode ser, não pode. Ele olhou para ela. Você não tem ideia do que está dizendo. Luciana encarou-o, exausta, mas sem recuar. Eu sei exatamente o que estou dizendo. O silêncio pesou entre os dois. Leonardo virou-se para a janela, tentando controlar a respiração. A lembrança da mãe dizendo, não mexa no passado, voltava agora com outro tom, uma ameaça velada. Ele fechou os olhos e lembrou da fotografia encontrada no carro, o sorriso de Marta no fundo da imagem, Luciana com os bebês no colo. Um retrato que de repente parecia uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Por que você não procurou a polícia? Perguntou ele, ainda sem olhar para ela. Luciana abaixou a cabeça. Eu tentei. 2 vezes. E? Ela riu sem humor. Um dos investigadores era amigo de sua mãe. No dia seguinte vieram atrás de mim. Disseram que eu era suspeita, que tinham um mandado para me levar. Eu entrei em pânico. Peguei as crianças e fugi. Leonardo passou a mão pelo cabelo, atordoado. Fugiu para onde? Para onde deu. Abrigos, prédios abandonados, até terrenos perto de lixões. A cada lugar que parava, alguém aparecia com perguntas demais. Eu sabia que estavam me caçando. Ele virou-se para ela incrédulo. Isso é o que aconteceu, interrompeu Luciana com firmeza. E se eu não tivesse fugido, você nunca mais veria seus filhos. Leonardo a observou por um longo instante. Dentro dele, 2 versões da verdade se confrontavam. A mãe que o criou, símbolo de força e tradição. E a mulher à sua frente, frágil, cansada, mas com olhos que não mentiam. Luciana respirou fundo. Eu não fugi porque era culpada, Leonardo. Eu fugi porque ela me deixou sem escolha. Leonardo deu um passo para trás. A mente parecia não acompanhar o corpo. Isso é absurdo. São acusações gravíssimas. Eu sei. A voz dela saiu fraca. Por isso fiquei calada tanto tempo. O relógio no canto marcava o tempo em batidas secas. Leonardo olhava para o chão e, aos poucos, pequenos detalhes começaram a voltar. A pressa de Marta em lidar com o funeral. Os funcionários demitidos sem explicação. A ausência de registros oficiais sobre o caso. Tudo que ele sempre achou estranho, mas nunca teve coragem de questionar. Luciana o observava, percebendo a hesitação. Você sabe que faz sentido, disse ela com suavidade.
Sabe que algo não se encaixava. Ele levantou o olhar. Está me pedindo para acreditar que a minha própria mãe... Não estou pedindo, só estou dizendo o que vivi. Leonardo se sentou de novo, o corpo curvado, as mãos cobrindo o rosto. O ar parecia pesado demais. A sala girava em silêncio e pela primeira vez em anos ele sentiu medo. Não do que poderia acontecer, mas do que poderia descobrir. Luciana fechou os olhos por um instante, respirando com esforço. Eu guardei o que pude, murmurou. Papéis, nomes, datas, coisas que ouvi. Nada que pudesse provar, mas o suficiente para lembrar. Leonardo ergueu a cabeça. Que nomes? Ela hesitou. Pessoas ligadas à Fundação Vasconcelos. Empresários, advogados, até um médico. Eu não sei até onde isso ia, mas era grande demais. Leonardo ficou imóvel. A Fundação Vasconcelos, criada pelo pai dele décadas atrás, era hoje um símbolo de prestígio e filantropia. A ideia de que pudesse estar envolvida em algo escuro parecia impossível. E, no entanto, a lembrança da fotografia voltou mais uma vez. O sorriso da mãe, o olhar forçado de Luciana, a rigidez da pose. Você acha que ela... Ele não conseguiu terminar a frase. Luciana o encarou. Eu não acho. Eu sei. Leonardo ficou em silêncio. O relógio continuava marcando o tempo, mas o tempo parecia ter parado. Ela respirou fundo, exausta. Eu só não queria que as crianças crescessem nesse mundo, cercadas de mentiras. Leonardo levantou-se, caminhando até a janela. Do lado de fora, o sol finalmente rasgava as nuvens. Ele passou a mão pelos olhos, tentando se manter firme. Luciana o observava em silêncio. Sabia que dali em diante nada seria igual. Leonardo virou-se devagar. Você tem certeza do que está dizendo? Ela sentiu. Absoluta. Ele se aproximou, os olhos marejados. Então me diz... A voz falhou. Me diz a verdade completa, Luciana. Ela segurou o olhar dele. A verdade é que... A voz dela vacilou. Sua mãe planejava se desfazer das crianças em troca de vantagens. O ar pareceu sumir da sala. Leonardo recuou um passo, como se o chão tivesse cedido. A palavra mãe agora soava diferente, mais fria, mais distante, quase irreconhecível. Luciana desviou o olhar, as lágrimas escorrendo silenciosas. Leonardo ficou parado, incapaz de falar, enquanto o coração batia em um ritmo que não conseguia acompanhar. A máquina ao lado apitava suavemente. Lá fora, o dia começava a ganhar luz, mas para ele, tudo parecia mais escuro do que nunca. A manhã seguinte amanheceu fria e úmida. Leonardo estacionou o carro diante do prédio da empresa, um edifício de vidro espelhado que refletia a cidade cinza. Pela primeira vez em anos, aquele lugar não lhe parecia símbolo de sucesso, mas de silêncio. Subiu para o andar executivo. Os funcionários o cumprimentavam com a habitual reverência, mas ele mal os via. Cada passo soava como um eco de dúvida. Ao entrar no escritório, fechou a porta e ficou por alguns segundos olhando em volta. As prateleiras cheias de pastas, o quadro do pai na parede, o logotipo da Fundação Vasconcelos gravado no vidro. Um nome que sempre o enchia de orgulho. Agora, de incerteza. Luciana dissera que parte do plano passava pela Fundação, o braço filantrópico da família. Era por ali que ele começaria. Leonardo ligou o computador, acessando arquivos antigos. Enquanto esperava o sistema carregar, abriu uma gaveta e tirou uma pasta de couro, uma das mais antigas, herdada do pai. Lá dentro havia relatórios de doações, transferências e convênios. Tudo parecia perfeitamente legal, até que um detalhe chamou sua atenção. Valores altos enviados para instituições com nomes que ele nunca ouvira antes. Casa Vida Plena, Projeto Luz do Amanhã, Instituto Social Caminho Novo. Em comum, todos os registros tinham a assinatura de Marta Vasconcelos como responsável direta. Leonardo franziu o senho.
As datas batiam exatamente com o período do desaparecimento dos filhos. Pegou uma das pastas e folheou. Havia recibos, contratos e cartas de agradecimento, todos digitados, todos com o mesmo timbre. Mas algo destoava. O carimbo de uma dessas instituições era idêntico ao de outra, apenas com o nome trocado. Era um detalhe pequeno, mas gritava falsidade. Leonardo se recostou na cadeira, a respiração pesada. A lembrança de Luciana voltava em fragmentos. Ela falava com um homem que eu nunca tinha visto. Nomes, contatos, papéis. A coincidência era impossível. Pegou o telefone e ligou para o contador mais antigo da empresa, um homem de confiança do falecido pai. Cláudio, preciso que me diga uma coisa. O tom da voz dele era controlado. Essas instituições ligadas à fundação, você já as visitou pessoalmente? Do outro lado da linha, o silêncio demorou. Senhor Leonardo, não exatamente. As doações são de longa data. Sua mãe sempre tratou disso diretamente. E ninguém nunca verificou? Senhora Marta sempre disse que eram projetos discretos. Não havia motivo para duvidar. Leonardo encerrou a ligação. Ficou olhando o nada por alguns segundos, o coração acelerado. A mãe sempre controlara os bastidores da fundação. Ele apenas assinava relatórios, confiando que tudo era correto. Mas agora, via o quanto a confiança podia ser uma forma de cegueira. À tarde, quando saiu do escritório, o sol começava a desaparecer entre os prédios. Leonardo dirigiu sem destino por alguns minutos, até que o instinto o levou ao endereço que aparecia em um dos relatórios. Rua dos Ipês, número 214. Chegando lá, o que encontrou foi um terreno abandonado, com muro pichado e portão enferrujado. Nenhuma placa, nenhuma atividade. A Casa Vida Plena, que recebera centenas de milhares de reais em doações, não existia. Ele fotografou o local, anotou o número do terreno e voltou para o carro. O peso no peito aumentava. As palavras de Luciana ecoavam cada vez mais verdadeiras. Horas depois, já em casa, Leonardo abriu uma garrafa d'água e sentou-se à mesa do escritório. Sobre ela, espalhou os documentos que trouxera. Recebos, assinaturas, carimbos, datas, tudo meticulosamente elaborado. No entanto, havia um padrão. Cada doação coincidira com períodos de desaparecimento relatados pela imprensa em anos anteriores. Crianças que haviam sumido e casos nunca esclarecidos. Leonardo largou a caneta e levou as mãos à cabeça. Não queria acreditar, mas a linha entre caridade e algo muito mais sombrio começava a se desfazer. E só havia uma pessoa que podia responder. Marta Vasconcelos estava em casa como sempre. E como sempre, impecável. A mansão se erguia no alto da colina, o mesmo lugar onde Leonardo crescera, acreditando que o mundo era seguro. Ao chegar, ele foi recebido por um funcionário, que anunciou sua presença. Ela não demorou a aparecer. Vestia um conjunto de seda clara e um colar discreto. Sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. "Meu filho", disse, aproximando-se com afeto ensaiado. "Fiquei preocupada com você." Leonardo manteve-se firme. "Precisamos conversar." Ela suspirou, fingindo leveza. "Imagino que seja sobre aquela mulher." "O nome dela é Luciana." O sorriso da mãe se desfez por um instante. "Você sempre teve o hábito de se apegar às pessoas erradas. E a senhora sempre teve o hábito de decidir quem era certa demais para nós." Marta se afastou um pouco, cruzando os braços. "Se veio me acusar de algo, escolha as palavras com cuidado." Leonardo respirou fundo e colocou sobre a mesa uma das pastas que trazia. "Quero que me explique isso." Ela olhou de relance para os papéis e soltou um leve riso. "Doações da fundação. O que tem isso?" "Instituições fantasmas, endereços inexistentes, carimbos falsos, tudo em seu nome." "Cuidado, Leonardo", disse ela, a voz agora mais baixa, cortante. "Está me chamando de desonesta?" "Estou pedindo respostas." "Pois bem", respondeu erguendo o queixo. "A fundação faz doações para muitos lugares. Alguns preferem discrição.
O mundo não é tão simples quanto você pensa. Discrição? Ele ergueu um dos papéis. Isso aqui é lavagem de reputação, mãe. Ela se aproximou, sem perder o controle. Eu não preciso me justificar. A empresa é da família. E a família sou eu. Leonardo deu um passo à frente. E os meus filhos, onde eles entram nisso? O olhar dela mudou. Por um segundo, a máscara deslizou, mas logo o sorriso retornou. Está mesmo acreditando naquela moça, não é? Perguntou, quase divertida. Que absurdo. Ela me contou o que aconteceu. Contou. Marta riu, um som frio. O que uma pessoa desequilibrada não é capaz de inventar para se redimir? Leonardo manteve o olhar fixo. Ela não mentiria sobre algo assim. Claro que mentiria. Ela sempre quis se fazer de mártir. Marta deu um passo mais perto, os olhos estreitos. Você está deixando a culpa te enlouquecer, Leonardo. Foi mais fácil acreditar numa história absurda do que encarar o próprio erro. Ele não respondeu. Marta o observou por alguns segundos, percebendo o silêncio como provocação. Essa mulher destruiu a nossa família, disse ela, cada palavra mais afiada. E agora quer terminar o serviço. Leonardo se afastou, respirando fundo. A senhora fala de destruição como se nunca tivesse participado dela. Cuidado com o tom. Estou apenas tentando entender quem a senhora realmente é. O olhar dela se escureceu. Eu sou a mulher que manteve seu nome vivo, que cuidou de tudo quando você se perdeu no luto, que limpou sua imagem quando o mundo te julgou fraco. É assim que me agradece? Leonardo respirou, a voz trêmula. Se o preço para manter esse nome foi o que estou começando a descobrir, então talvez ele não valha tanto assim. Marta se aproximou até ficar frente a frente. O perfume dela era o mesmo de sempre, caro, sofisticado e agora sufocante. Você não tem ideia do que está fazendo, murmurou. Está brincando com forças que não entende. Leonardo se inclinou ligeiramente, encarando-a nos olhos. Talvez seja a hora de entender. O silêncio que seguiu foi denso. Marta manteve o rosto erguido, mas as mãos tremiam discretamente. Eu vou te dar um conselho, meu filho. A voz dela voltou a soar calma, quase maternal. Cuide dos seus negócios, cuide dos seus filhos. Mas não meta o nariz onde não deve. Leonardo franziu o senho. Está me ameaçando? Ela sorriu. Estou te protegendo, como sempre fiz. Leonardo se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, ouviu a voz dela pela última vez. Luciana só trouxe desgraça a esta casa. E se você continuar acreditando nela, vai perder tudo o que resta. Ele parou, a mão sobre a maçaneta. Talvez seja o que eu mereça, respondeu, sem olhar para trás. Saiu, deixando-a sozinha na sala, imóvel, o sorriso congelado. Por alguns segundos, Marta ficou parada, o olhar perdido. Depois, caminhou até a janela e observou o carro do filho se afastando. O rosto dela endureceu. Você está cavando o próprio buraco, Leonardo, murmurou baixinho, com uma serenidade que soava quase perigosa. E eu não vou te puxar de volta. Naquela noite, de volta ao apartamento, Leonardo olhou para os documentos sobre a mesa. Tudo o que descobrira ainda era apenas o início. As sombras em torno do nome Vasconcelos estavam começando a se revelar. E agora ele sabia que, por trás delas, havia mais do que segredos. Havia uma mulher disposta a tudo para que a verdade nunca viesse à tona. A chuva voltara fina, quase invisível, deixando a cidade com o cheiro úmido de asfalto e folhas molhadas. Leonardo dirigia devagar, os dedos apertando o volante. O som do limpador no para-brisa ritmava os pensamentos que se atropelavam na cabeça. As palavras da mãe ainda ecoavam. Você está deixando a culpa te enlouquecer. Mas o que o enlouquecia, agora, era o contrário. A lucidez que começava a nascer. Na pasta ao lado, os documentos que descobrira na empresa pareciam pesar o dobro. E quanto mais lia, mais percebia que nada daquilo fazia sentido.
As doações, os nomes, as datas. Tudo cheirava a disfarce. Decidiu seguir um instinto, conversar com quem viveu de perto o passado, mas nunca teve voz. O primeiro era seu antigo motorista, Anselmo. Leonardo lembrava dele como um homem calado, sempre de luvas brancas e olhar respeitoso. Levava Luciana e as crianças ao parque, buscava da esposa nas consultas médicas, era parte discreta da rotina da família. Mas, quando o escândalo estourou anos atrás, Anselmo desapareceu. Agora, depois de uma breve busca, Leonardo o localizou. Vivia em uma pensão simples na Vila Prudente. Ao entrar no corredor estreito, sentiu o cheiro de mofo e cigarro. Bateu na porta 17. A voz rouca respondeu: "Tá aberta?" Leonardo empurrou devagar. Anselmo estava sentado numa poltrona gasta, uma garrafa pela metade sobre a mesa. Os cabelos grisalhos, o rosto envelhecido demais para os poucos anos que tinha a mais que Leonardo. Quando o reconheceu, arregalou os olhos. Doutor Leonardo?" A voz dele vacilou. "Achei que nunca mais fosse me procurar. Preciso falar com você", disse Leonardo. "É sobre o passado." Anselmo riu, um som curto e sem alegria. O passado não costuma trazer coisa boa para ninguém. Leonardo se aproximou. "É importante. Tem a ver com Luciana e com as crianças." O riso do homem morreu. Ele pegou a garrafa, pensou em beber, mas desistiu. "Então, o senhor descobriu alguma coisa?" Leonardo o observou, atento. "Quero entender o que aconteceu, só isso." Anselmo passou a mão pelo rosto. "Eu devia ter falado antes, mas naquela época, quem abria a boca desaparecia." Leonardo se inclinou para a frente. "O que você quer dizer com isso?" O homem respirou fundo, os olhos marejando. "Eu era só o motorista, doutor. Fazia o que mandavam. Às vezes me pediam para levar umas caixas para instituições de caridade, outras para conduzir alguém que precisava de ajuda." Fez aspas com os dedos, um gesto amargo. "Só depois percebi que as pessoas que eu levava nunca voltavam." Leonardo ficou em silêncio. Anselmo olhou para o chão. "A primeira vez, disseram que era uma entrega de mantimentos. Quando cheguei lá, tinha uma moça com uma criança no colo. Pareciam assustadas. Disseram que era uma transferência temporária." Engoliu em seco. Nunca vi aquela mulher de novo. O ar pareceu sumir da sala. Leonardo tentou manter a voz firme. "E quem mandava você fazer isso?" Anselmo hesitou, olhando para o copo vazio. "A ordem vinha sempre da casa. Eu recebia um envelope com o endereço e uma assinatura." Olhou direto para Leonardo. Era o nome da sua mãe. Leonardo sentiu o estômago revirar. O coração disparou. "Anselmo!" murmurou a voz trêmula. "Tem certeza disso?" "Absoluta. Eu ainda tenho um dos bilhetes guardados. Nunca tive coragem de jogar fora." Levantou-se com esforço, foi até uma gaveta e tirou um pedaço de papel amarelado. A letra era elegante, firme, inconfundível. "Anselmo, leve a senhora e o bebê até o endereço informado. Confirme a entrega. MV." Leonardo segurou o papel como quem toca fogo. Por um instante, quis acreditar que era falsificação, mas conhecia a caligrafia da mãe como a própria assinatura. Guardou o bilhete no bolso. "Obrigado por me contar." Anselmo balançou a cabeça. "Se o senhor for atrás disso, vá com cuidado. Aquela gente não gosta de perguntas." Leonardo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Saiu da pensão com a sensação de que a cidade inteira o observava. Horas depois, ele estava novamente no hospital. Luciana ainda estava sob cuidados, mas já conseguia se sentar. A expressão dela era tensa, os olhos cansados. Leonardo percebeu que algo estava errado assim que entrou. A cama estava desarrumada e a enfermeira na porta parecia nervosa. "A senhora tentou sair", disse a mulher envergonhada. "Disse que precisava ir embora imediatamente." Leonardo olhou para Luciana. Ela evitava o olhar dele, as mãos trêmulas. "O que aconteceu?" Luciana respirou fundo. "Alguém esteve aqui."
Como assim? Uma mulher, alta, cabelo preso, disse que veio ver como eu estava. A voz dela vacilou, mas o jeito que me olhou parecia saber demais. Leonardo sentiu um arrepio subir pela nuca. O que ela disse? Que seria melhor eu sair daqui, que eu devia desaparecer de novo. Leonardo se aproximou e segurou as mãos dela. Luciana, ninguém vai te machucar. Você não entende. Ela olhou em volta assustada. Essas pessoas não brincam, Leonardo. Se eu ficar, eles vêm atrás de mim. E dos meninos? Leonardo respirou fundo, tentando conter a própria raiva. Olha para mim. A voz saiu baixa, firme. Eu prometo que você está segura. Ela balançou a cabeça. Você não pode prometer isso. Eles são poderosos. Então eu vou ser mais. Luciana o encarou, surpresa com o tom. Leonardo apertou de leve suas mãos. Tudo o que aconteceu, tudo o que te fizeram, vai ser exposto. Mas para isso, eu preciso que você confie em mim. Por um instante, o silêncio dominou o quarto. A chuva batia na janela e a luz do entardecer deixava o ambiente dourado e triste. Luciana respirou fundo e finalmente assentiu. Eu confio, mas se algo acontecer comigo, promete que vai proteger as crianças? Leonardo fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da promessa. Com a minha vida. Quando saiu do hospital, a noite já tinha caído. As luzes da cidade refletiam nos vidros dos prédios e Leonardo dirigiu por um tempo sem destino, tentando juntar os pedaços daquilo que descobria. Cada conversa, cada nome, cada papel pareciam formar um quebra-cabeça macabro. Luciana, os desaparecimentos, as doações falsas, o bilhete de Marta. Tudo apontava para algo muito maior e mais antigo do que ele imaginava. Parou o carro diante de um semáforo. No rádio, uma notícia falava sobre novas investigações envolvendo instituições de caridade suspeitas de desvio de recursos. Ele desligou o som, o coração batendo forte. O nome Vasconcelos começava a aparecer nas entrelinhas da verdade. Leonardo sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas também sabia que, se recuasse agora, estaria traindo Luciana e seus próprios filhos. A promessa ainda ecoava em sua mente, com a minha vida, e ele pretendia cumprir. O café esfriava sobre a mesa quando Leonardo percebeu que estava há minutos olhando o nada. O apartamento silencioso, os papéis espalhados, a cidade pulsando lá fora, tudo parecia suspenso. Os últimos dias o haviam transformado em outro homem. Entre a culpa e o medo, surgia agora um sentimento mais nítido: determinação. Ele pegou o telefone e, após alguns segundos de hesitação, ligou para um número que não discava há anos. Alô? A voz feminina do outro lado soou cautelosa. Laura Menezes. Ele respirou fundo. Aqui é o Leonardo Vasconcelos. Um breve silêncio. Depois, uma respiração contida. Leonardo, depois de tanto tempo, preciso conversar. É sobre a Júlia. A voz dele quase falhou ao dizer o nome da esposa. Do outro lado, Laura ficou muda. Onde e quando? Perguntou enfim. Encontraram-se em um café discreto, afastado do centro. Laura chegou primeiro. Era uma mulher de olhar firme e expressão cansada, como alguém que já vira verdades demais. Quando Leonardo entrou, ela o observou por alguns segundos antes de se levantar. Você sumiu do mapa, Leonardo. Às vezes, é o único jeito de sobreviver. Sentaram-se. Por um momento, o silêncio bastou. Depois, ela se inclinou, direta. O que quer saber sobre a Júlia? Leonardo passou a mão pelo rosto. Preciso entender o que ela estava investigando antes de... Parou, procurando palavras. Antes do acidente. Laura ficou imóvel. Então, finalmente, alguém resolveu fazer a pergunta certa. Ele franziu o senho. Como assim? Júlia me procurou algumas semanas antes de morrer. Disse que havia algo errado na família Vasconcelos, que vinha juntando documentos, gravações. Fez uma pausa, mas nunca me contou exatamente o que era. Disse que
Não podia confiar em ninguém da casa. Leonardo sentiu um arrepio. Ela desconfiava da minha mãe? Laura o observou em silêncio, medindo as palavras. Não disse nomes, mas deu a entender que era alguém muito próximo. Ele fechou os olhos por um instante, a imagem de Júlia sorrindo, os filhos no colo, o lar perfeito que acreditara ter. Tudo agora parecia um cenário armado. Laura tirou uma pequena pasta de sua bolsa. Eu guardei isso. Empurrou o envelope para ele. Júlia me pediu para entregar se algo acontecesse. Leonardo abriu devagar. Dentro havia recortes de jornal, anotações e 2 folhas com o timbre da Fundação Vasconcelos. Em uma delas, o nome de uma instituição conhecida por ele, Casa Vida Plena, a mesma que visitara e encontrara abandonada. Ela sabia, murmurou. Laura assentiu. Ou estava muito perto de descobrir. Leonardo encostou-se na cadeira, o olhar perdido. Tudo indica que minha mãe encobriu mais do que imaginei. Laura cruzou os braços, pensativa. Isso é verdade, Leonardo. Estamos falando de algo grande, de gente com poder e influência. Você precisa ter certeza antes de agir. Eu já tenho certeza. A voz dele soou mais fria do que esperava. Laura o observou. E o que pretende fazer? Leonardo hesitou. Juntar provas, mostrar tudo. Mas sozinho eu não consigo. Laura soltou um leve suspiro, como quem já previa a resposta que viria. Isso pode nos colocar em perigo. Eu sei. Ele fez uma pausa. Mas alguém precisa parar essa história. Ela o encarou por um momento, depois assentiu. Então estamos juntos nisso. Leonardo sentiu um alívio estranho. Uma aliança nascia ali, discreta, improvável, mas necessária. No mesmo dia, ele foi ao hospital para contar a Luciana o que descobrira. Ela estava sentada na cama, olhando pela janela. O rosto ainda cansado, mas com mais cor. Como está se sentindo? Perguntou. Melhor, mas com medo de cada sombra. Ela tentou sorrir. E você? Achei alguém que pode nos ajudar. Luciana franziu o senho. Quem? Laura Menezes. O nome pareceu reacender algo nos olhos dela. Era amiga da Júlia, jornalista. Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Então você vai mesmo enfrentar isso. Não tenho escolha. Vai sim, disse ela com voz suave. Sempre há escolha. Você escolheu acreditar. Leonardo sorriu de leve. E agora escolho agir. Ela baixou o olhar, pensativa. Essa mulher, pode confiar nela? Confio. E quero que você confie também. Luciana assentiu devagar. Então, o que fazemos agora? Leonardo respirou fundo. Juntamos tudo. Nomes, datas, lugares. Tudo o que pudermos. Luciana olhou para o chão. E se for tarde demais? Não vai ser. A promessa saiu firme, quase como um voto. 2 noites depois, os 3 se encontraram em um pequeno apartamento que Laura usava como base de trabalho. As paredes estavam cobertas de recortes, fotos e anotações. Mapas, linhas, conexões. Leonardo ficou impressionado. Você montou tudo isso? Anos de matéria sobre instituições filantrópicas, disse ela. Algumas delas, curiosamente, ligadas à Fundação Vasconcelos. Luciana observava em silêncio, tentando absorver a dimensão daquilo. Laura apontou para uma linha vermelha que conectava nomes e datas. Veja, cada doação coincide com um registro de desaparecimento em jornais locais. Não é coincidência. Leonardo se aproximou. Os mesmos nomes que vira nas pastas da empresa estavam ali, marcados com caneta preta. Era a primeira vez que via o padrão completo. Laura cruzou os braços. Não dá mais para fingir que é erro contábil. Leonardo passou a mão nos cabelos, o olhar fixo no mural. Então é isso. Minha mãe transformou caridade em fachada. Luciana desviou o olhar. E muita gente pagou o preço. Um silêncio pesado tomou o ar. Leonardo respirou fundo e falou baixo. Vamos expor tudo, mas de forma cuidadosa. Laura assentiu.
Eu tenho contatos confiáveis, mas antes de publicar, precisamos de uma prova irrefutável. Algo que ligue sua mãe diretamente a essas transações. Leonardo pensou por um instante. Há uma sala restrita na empresa, no andar do conselho. Meu pai mantinha lá documentos originais da fundação. Ela nunca me deixou entrar. Laura olhou para ele, compreendendo o subtexto. Então é lá que vamos achar o que precisamos. Luciana se levantou devagar. Se for mesmo fazer isso, precisa se proteger. Ela não vai ficar de braços cruzados. Leonardo olhou para ela e, por um instante, o ar entre os dois se suavizou. Eu não estou sozinho. Luciana retribuiu o olhar. Um pequeno sorriso cansado surgindo no canto dos lábios. Então, talvez a gente tenha uma chance. Mais tarde, já sozinho em casa, Leonardo abriu a porta e sentiu um arrepio que não sabia explicar. O apartamento estava em silêncio, mas havia algo fora do lugar. Sobre o tapete da entrada, um pequeno envelope. Nenhum selo, nenhum remetente, apenas o nome dele escrito à mão. Ele o abriu e uma folha branca deslizou para o chão. Nela, uma frase curta, escrita em letras firmes. Esse assunto não é para você. Se insistir, eles não voltarão. Leonardo ficou parado, o papel tremendo entre os dedos. A sala pareceu encolher ao redor dele. As janelas, o relógio, o som distante do trânsito, tudo sumiu. A ameaça era clara, mas o medo deu lugar a algo mais profundo. Raiva. Ele respirou fundo, dobrou o bilhete com cuidado e o guardou no bolso. Olhou pela janela para as luzes da cidade. A guerra que começava agora não seria apenas por justiça, seria por proteção. O vento soprava forte quando Leonardo estacionou o carro diante do portão enferrujado. A construção à frente parecia esquecida no tempo. Um antigo orfanato que, segundo os relatórios da fundação, teria sido reformado e desativado há mais de uma década. Mas o lugar não parecia abandonado por acaso. As janelas estavam cobertas com tábuas e o portão, embora gasto, tinha um cadeado novo. Laura ajustou a lanterna e olhou para ele. Tem certeza de que é aqui? Leonardo mostrou a pasta com as anotações. A primeira doação registrada pela fundação foi para este endereço. Tudo começa aqui. Luciana observava do banco de trás, o rosto meio escondido pelo capuz. Eu lembro desse lugar, disse com voz baixa. Marta me fez trazer roupas e brinquedos para cá uma vez. Disse que era para os pequenos da casa de apoio. Leonardo e Laura trocaram um olhar rápido. Nada naquela lembrança suave e inocente. Ele pegou um pequeno alicate do porta-luvas. O som do metal cortando o cadeado ecoou no ar frio da madrugada. Entraram. O interior era tomado por poeira e cheiro de madeira antiga. As paredes exibiam marcas do tempo, descascadas, com pedaços de papel de parede infantil ainda visíveis. No corredor principal, fileiras de portas alinhadas como lembranças de um passado esquecido. Laura acendeu a lanterna. Parece ter sido desativado às pressas. Leonardo caminhava devagar, atento a cada som. O piso rangia sob os passos. Em uma das salas, encontraram caixas empilhadas com o símbolo da fundação. Leonardo abriu uma delas. Dentro, pastas cuidadosamente embaladas em plástico. Laura se aproximou, pegando uma. São registros. Ela folheou as páginas. Nomes, datas de nascimento, anotações. Luciana se inclinou para ver melhor. São mães e crianças. Leonardo examinou uma folha e franziu o senho. Mas algo está errado. Virou o documento. As assinaturas são idênticas. Laura apontou para o rodapé. E olha isso. Carimbos repetidos, endereços inexistentes. Tudo indicava que os registros tinham sido criados apenas para justificar movimentações financeiras, transferências de apoio, doações humanitárias, fundos emergenciais. Os valores altos demais para simples ajuda social. Leonardo folheava as páginas, o rosto tenso. Isso é uma rede de fachada. Cada nome aqui encobre outra transação. Luciana, que observava em silêncio, de repente empalideceu. Puxou uma foto grampeada em uma das pastas
e levou a mão à boca. Eu conheço essa mulher. Leonardo se aproximou. Na foto, uma mulher jovem segurava uma criança pequena, o olhar cansado, mas terno. Quem é ela? Trabalhava comigo numa casa de apoio anos atrás. Sumiu do dia para a noite. Disseram que tinha conseguido um emprego melhor. Luciana engoliu em seco. Mentiram. Laura registrava tudo com o celular, tirando fotos dos documentos. Precisamos levar o máximo que der. Leonardo olhou em volta. Devemos sair antes que alguém perceba que estivemos aqui. Mas o som distante de um motor interrompeu a frase. Luzes se acenderam lá fora. Faróis. Luciana arregalou os olhos. Estão vindo. Leonardo apagou a lanterna. Rápido, por aqui. Saíram pelos fundos, atravessando um corredor estreito até uma porta lateral que dava para o mato. Laura segurava o celular junto ao peito, ofegante. Pegamos o suficiente. Leonardo olhou para trás, vendo as luzes varrendo as janelas. Isso não é mais um segredo esquecido, é um sistema inteiro. Mais tarde, já no apartamento de Laura, espalharam os documentos sobre a mesa. Ela digitava no notebook, cruzando nomes e números. Leonardo analisava cada registro com atenção crescente. Veja isso, disse ela, apontando para uma planilha antiga. Todos os valores foram transferidos para as mesmas contas bancárias, disfarçadas de projetos sociais. E os responsáveis políticos listados aqui são os mesmos que patrocinavam os eventos da família Vasconcelos. Leonardo cerrou o punho. Então ela comprava influência com o dinheiro da fundação. Laura assentiu e usava a imagem de boas ações para esconder tudo. Luciana observava, calada. Os olhos fixos nas fotos, nas assinaturas falsas, nas histórias interrompidas. De repente, pousou o dedo sobre uma das imagens. Essa mulher também desapareceu. Era mãe de 2 meninas. O silêncio que seguiu foi pesado. Leonardo respirou fundo. Quantas vidas estão presas nesses papéis? Laura digitava rapidamente. Já tentei acionar contatos na imprensa, mas... Fez uma pausa. A gente grande envolvida. Toda vez que o assunto se aproxima da fundação, o tema some do noticiário. Leonardo olhou para ela. Está dizendo que tem controle até da imprensa? E da polícia também. A voz dela saiu seca. Tentei verificar um dos endereços listados aqui, e o policial responsável pelo registro disse que a papelada foi extraviada. Coincidência demais. Luciana fechou os olhos, exausta. Eles sempre dão um jeito de calar quem tenta falar. Leonardo apoiou as mãos sobre a mesa. Então vamos fazer o oposto. Vamos fazer tanto barulho que não possam ignorar. Laura olhou para ele, admirando a firmeza na voz. Precisamos agir com cuidado. Se descobrirem o que estamos fazendo, já sabem. Leonardo interrompeu, mostrando o bilhete deixado na sua porta. A frase escrita à mão agora parecia ainda mais pesada. Luciana levou a mão à boca, assustada. Eles estão nos vigiando. Leonardo guardou o papel no bolso. Deixem que olhem. Desta vez vão ver o que não esperavam. Laura se recostou pensativa. Precisamos de um plano. Se o sistema está comprometido, a única saída é provar tudo de forma pública. E para isso, completou Leonardo, precisamos de provas incontestáveis. Algo que ninguém possa apagar. Luciana ergueu os olhos, determinada apesar do medo. Talvez eu saiba onde procurar. Os dois a encararam. Ela respirou fundo. Marta guardava uma pasta trancada no escritório da mansão. Eu vi uma vez, por engano, papéis com selos da fundação e fotos antigas. Ela surtou quando percebeu que eu tinha visto. Leonardo trocou um olhar rápido com Laura. Então é lá que está o resto da verdade. Luciana baixou o olhar. Só espero que quando encontrarem, ainda haja tempo para consertar o que foi feito. Naquela noite, quando Leonardo voltou para casa, o prédio estava silencioso. Ele passou pelo porteiro distraído, subiu para o apartamento e parou diante da janela, observando as luzes distantes. A cidade parecia adormecida, mas ele sabia que em algum lugar alguém também estava acordado, observando seus passos. Pegou o celular
e enviou uma mensagem curta para Laura. Amanhã, vamos até o fim. Depois desligou as luzes e ficou ali no escuro, com a certeza de que as sombras da própria família estavam prestes a se tornar inimigas. A notícia chegou antes do amanhecer. Leonardo acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, ligações, manchetes. Em minutos, o nome Vasconcelos estava em todos os portais, agora associado a palavras que ele nunca imaginou ver ligadas à própria empresa. Investigações internas, doações suspeitas, irregularidades na fundação. Nenhum artigo dizia abertamente o que havia acontecido, mas todos insinuavam o bastante. Leonardo passou as mãos no rosto tentando processar. O café esfriava sobre a mesa. A voz dos repórteres ecoava da televisão ligada no volume mínimo. Era como assistir à própria vida ser desfeita ao vivo. Na sede da empresa, o caos. Conselheiros o evitaram no corredor. Executivos desviaram o olhar. Quando finalmente entrou na sala de reuniões, sentiu que já sabiam o que fariam. Leonardo, disse o presidente do conselho, medindo as palavras. Talvez seja melhor se afastar temporariamente, até que tudo se esclareça. A frase soou cortês, mas o significado era simples. Você está fora. A decisão saiu na imprensa horas depois. Leonardo Vasconcelos se afasta das funções executivas do grupo para colaborar com auditorias internas. O comunicado era elegante, porém fatal. Em poucas linhas apagava décadas de trabalho. Os dias seguintes foram um desfile de portas se fechando. Bancos suspenderam contratos, investidores recuaram e o mercado respondeu com frieza. A confiança, esse bem invisível, se desfez de uma vez. Na rua, olhares curiosos o seguiam. Alguns fingiam não vê-lo, outros cochichavam. Era estranho como a admiração pública podia virar silêncio em questão de horas. Em casa, o ar parecia mais pesado. Luciana chegou no final da tarde, preocupada. Trazia notícias das crianças e um semblante tenso. Eles perguntaram se você vai voltar a trabalhar, disse com doçura. Disseram que o pai deles é um homem bom. Leonardo sorriu sem alegria. Homens bons também erram. Ninguém é perfeito, respondeu ela. Mas você está tentando consertar. Isso é o que importa. Ele desviou o olhar, a vergonha o impedindo de aceitar consolo. Eu não posso pedir que fique aqui. A voz dele era seca, cansada. Tudo o que eu toco desaba. Luciana o observou em silêncio. Você não precisa se afastar de quem quer te ajudar. Leonardo respirou fundo. Eu preciso entender como cheguei até aqui. Sozinho. Ela hesitou, mas entendeu. Havia uma dor que ele precisava enfrentar sem testemunhas. Saiu sem discutir, deixando atrás de si um silêncio maior que o da casa. Os noticiários seguiam implacáveis. Fotos dele entrando e saindo da empresa ilustravam matérias com títulos ambíguos. Executivo sob pressão. O Império Vasconcelos em crise. Leonardo lia cada linha como se cada uma fosse uma sentença. E enquanto a imagem pública desabava, sentia que algo dentro dele também ruía. Não apenas a reputação, mas o sentido do próprio nome. Em poucas semanas, o conselho formalizou o afastamento definitivo. Sem protestar, ele assinou os papéis. A caneta pesava tanto quanto a culpa. Na coletiva, limitou-se a dizer: confio que a verdade prevalecerá. Até lá, preciso de silêncio. Foi a última frase antes das câmeras se apagarem. De volta ao apartamento, sentou-se no escuro. As luzes da cidade piscavam lá fora como se o mundo continuasse normalmente. E, de fato, continuava. Só ele parecia ter parado no tempo. Luciana mandou mensagem mais tarde. Os meninos dormiram. Eles pediram para te mandar um abraço. Leonardo leu, mas não respondeu. Não por indiferença, por vergonha. Como explicar para os filhos que o pai, o homem que sempre falou de honra e verdade, agora era visto como vilão? Ergueu o olhar para a janela e viu o próprio reflexo.
Aquele rosto cansado, marcado por culpa e silêncio, já não era o mesmo. Pela primeira vez, entendeu o que significava cair. Não perder dinheiro, mas perder quem se era. E ainda assim, no fundo da ruína, havia uma centelha teimosa. Uma voz que dizia que ele ainda podia lutar, ainda podia provar que a verdade era mais forte do que o poder da mãe e os sussurros do sistema. Mas antes, precisaria atravessar a própria escuridão. A estrada se estendia diante do carro como uma fita cinza cercada por árvores. O horizonte tremulava sob o calor da tarde, e cada quilômetro parecia afastar Luciana e os gêmeos de um mundo que insistia em desabar. No banco de trás, as crianças dormiam. O rosto tranquilo deles era o oposto do turbilhão dentro dela. Laura, no banco do passageiro, dirigia com atenção. De vez em quando lançava um olhar breve para Luciana, percebendo seu silêncio. "Não é fuga", disse Laura, quebrando o ar pesado. "É proteção." Luciana assentiu, mas não respondeu. Sabia que Laura tinha razão. A casa no interior, cedida por um amigo antigo da jornalista, seria um abrigo temporário, longe de câmeras, de olhares e de ameaças veladas. Depois de algumas horas de viagem, chegaram. Era uma construção simples, com janelas de madeira e jardim pequeno, cercada por campo e vento. Um cachorro latiu à distância, o som misturando-se ao farfalhar das árvores. Luciana desceu do carro, inspirando o ar puro. "Há quanto tempo eu não sentia esse cheiro?" murmurou. Laura sorriu de leve. "Aqui o tempo corre mais devagar. Talvez seja disso que vocês precisam." Luciana olhou para os filhos ainda dormindo e pensou em tudo que haviam atravessado. O medo, a incerteza, o reencontro. Agora, ao menos por um tempo, teriam paz. As primeiras semanas no interior foram um exercício de reaprendizado. Luciana acordava cedo, fazia café, lavava roupa à mão. Os gêmeos brincavam no quintal, inventando jogos com gravetos e pedras. À noite, observavam o céu escuro pontilhado de estrelas, coisa rara na cidade grande. A cada dia, um pequeno pedaço de normalidade voltava a se encaixar. Laura visitava-os com frequência, trazendo notícias discretas de São Paulo. Falava pouco sobre Leonardo, apenas o essencial. Luciana escutava em silêncio, o coração apertando a cada menção. Um fim de tarde, enquanto estendia roupas no varal, Luciana perguntou: "Ele está bem?" Laura hesitou. "Está lutando, do jeito dele, sozinho. É como ele sabe fazer." Laura suspirou. "Mas não está parado. Está procurando uma forma de se levantar." Luciana olhou para o horizonte. "Eu só espero que não se perca no caminho." Enquanto isso, em São Paulo, Leonardo vivia em uma espécie de limbo. O apartamento estava sempre em penumbra, os papéis sobre a mesa, empilhados como fantasmas do que fora sua vida. Mas, entre o silêncio e o isolamento, algo dentro dele se reorganizava. Ele passava as noites revendo documentos, anotações, datas, nomes. Cada detalhe da investigação que começara com Laura agora parecia um quebra-cabeça que, se montado corretamente, poderia derrubar o império da mãe, não por vingança, mas para libertar-se da mentira. A dor ainda era profunda, mas havia uma nova clareza. Leonardo não queria destruir ninguém, queria apenas acabar com o ciclo que corrompera tudo o que tocava. Em uma madrugada, sentado diante de uma folha em branco, começou a escrever. Não um comunicado oficial, nem um discurso empresarial. Era uma carta. Escrevia como quem sangra no papel. Confissões, dúvidas, verdades. Falava dos filhos, de Luciana, de Júlia e da mãe. No final, uma frase curta. A justiça não é sobre vencer. É sobre devolver o peso ao lugar certo. Dobrou a carta e a guardou em uma gaveta. Ainda não sabia para quem era, mas sabia que precisava existir. No interior, a rotina ganhava ritmo de lar. Luciana começou a cultivar uma pequena horta. Os meninos a ajudavam a cavar buracos e plantar mudas. O toque da terra nas mãos era libertador.
À noite, liam histórias na varanda, sob o barulho distante dos grilos. Em uma dessas noites, um dos gêmeos perguntou: "Mamãe, o papai vai vir morar com a gente aqui?" Luciana sorriu, ajeitando o cabelo dele. "Por enquanto, o papai precisa resolver umas coisas." "Ele tá triste?" Ela hesitou antes de responder. "Um pouco. Mas às vezes, a gente precisa ficar triste para descobrir o que realmente importa." O menino assentiu, satisfeito com a resposta simples, e voltou a brincar com o irmão. Luciana ficou observando os dois. A inocência deles era um lembrete de que o amor ainda podia sobreviver mesmo depois da ruína. Certa manhã, Laura chegou com o porta-malas cheio de mantimentos. Luciana a recebeu com café e pão quente. Enquanto as crianças corriam pelo quintal, as duas sentaram-se sob a sombra de uma árvore. "Ele me mandou mensagem ontem", contou Laura. "Disse que tem um plano." Luciana a olhou, tensa. "Plano? Calma." Laura sorriu, tentando tranquilizá-la. "Ele não quer confronto, quer verdade." Luciana suspirou. "A verdade tem um preço. E ele parece disposto a pagar." Ficaram em silêncio por um momento. O vento balançava as folhas e o som distante de uma cachoeira enchia o ar. "Você ainda acredita nele?" perguntou Laura. Luciana demorou a responder. "Eu acredito, mas tenho medo. O poder da Marta é grande. Ele pode não ter chance. A verdade sempre tem." Laura levantou-se, sacudindo a poeira da saia. "Às vezes, ela só demora para aparecer." Em São Paulo, Leonardo começou a montar uma estrutura detalhada com a ajuda de Laura. Mapeou empresas, datas e transações antigas. Cada conexão levava a outra, e o que antes parecia caos começou a formar um padrão. Ele trabalhava em silêncio, o olhar fixo, quase obsessivo, mas ao contrário de antes, agora não era movido por raiva. Era uma calma diferente, fria, estratégica, determinada. Entre papéis e planilhas, havia também uma foto de Luciana e dos gêmeos sobre a mesa. Era ali que ele buscava força quando o cansaço ameaçava vencê-lo. Às vezes pegava o celular, abria o número dela, mas nunca enviava mensagem. Não sabia o que dizer. Talvez o tempo precisasse curar o que as palavras não conseguiam. De volta ao interior, o tempo passava sem pressa. Luciana começava a escrever um diário, um hábito que trouxera dos tempos difíceis. Notava os pequenos progressos das crianças, o crescimento das plantas, os sonhos que voltavam a aparecer. Em uma página escreveu: "Talvez o amor não seja sobre estar junto o tempo todo, mas sobre não desistir mesmo de longe." Laura leu a frase dias depois, sem que Luciana percebesse, e guardou aquele pensamento no coração. Numa tarde chuvosa, os meninos construíam um castelo de barro no quintal. Luciana observava da janela sorrindo. Por um instante, parecia que o mundo havia desacelerado, que a vida finalmente oferecia descanso. Mas ela sabia que o descanso seria breve. Leonardo ainda estava em guerra. Não uma guerra de armas, mas de verdades. E mesmo à distância, ela sentia o peso disso como se estivesse ao lado dele. Naquela mesma noite, em São Paulo, Leonardo terminou de revisar um dossiê de dezenas de páginas. No topo, o nome da fundação da família. No rodapé, uma anotação feita à mão: "Nada fica escondido para sempre." Ele olhou para o papel e sentiu algo que há muito não sentia: esperança. Não por vingança, mas porque acreditava pela primeira vez que a justiça era possível, limpa, sem ódio. O reflexo no vidro mostrava um homem cansado, mas não quebrado. Leonardo respirou fundo e, com um leve sorriso, murmurou para si mesmo: "Agora é minha vez de escrever o fim dessa história." Enquanto isso, quilômetros dali, Luciana colocava os filhos para dormir. A casa simples estava silenciosa. Ela apagou a luz e ficou alguns minutos parada, observando o rosto tranquilo dos meninos. Depois, olhou para a janela, o céu estrelado refletindo nas vidraças. Um pensamento suave atravessou sua mente. Talvez o recomeço não fosse um lugar,
mas um estado de alma. Fechou os olhos, desejando que, onde quer que Leonardo estivesse, também encontrasse um pouco dessa paz. O relógio marcava quase meia-noite quando Leonardo ouviu o toque do celular. A tela mostrava apenas um nome: Laura. Por um instante hesitou em atender. Nos últimos dias, ele vinha dormindo pouco e falando menos ainda. O trabalho solitário com os papéis e planilhas começava a pesar nos olhos, mas a mente seguia desperta. Atendeu. Laura. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois a voz dela, baixa e cautelosa. Preciso te entregar algo. Agora. Aconteceu alguma coisa? Não. Um suspiro. Mas você precisa ouvir isso antes de continuar. Leonardo sentiu o peito apertar. Onde? No meu escritório. Venha sozinho. A cidade estava quieta naquela hora. Leonardo dirigiu pelas ruas vazias, com a sensação de que a noite inteira o observava. Quando chegou ao prédio, Laura o esperava do lado de fora, com um casaco grosso e o olhar cansado. Subiram sem trocar muitas palavras. No escritório, o ar tinha cheiro de papel e café frio. Laura pegou uma pequena caixa metálica de uma gaveta e a colocou sobre a mesa. Ela me deu isso, disse, olhando para o objeto com reverência. Alguns dias antes do acidente, Leonardo reconheceu de imediato o formato. Um gravador de voz. Ficou mudo por alguns segundos, as mãos trêmulas. Júlia, Laura assentiu. Ela me pediu para guardar. Disse que, se algo acontecesse, eu deveria te entregar. Leonardo respirou fundo. O ar parecia denso, como se o próprio tempo se recusasse a se mover. Está preparado para ouvir? Perguntou Laura. Ele não respondeu, apenas apertou o botão. A gravação começou com estática leve, depois o som de uma respiração nervosa. A voz de Júlia surgiu suave, um pouco trêmula. A mesma que ele ouvia em memórias de jantares e risadas antigas. Se você está ouvindo isso, Leonardo, é porque as coisas fugiram do controle. Eu tentei avisar, tentei entender, mas estou com medo. Leonardo fechou os olhos e o som da voz dela atravessou os anos. Era como se o passado inteiro o cercasse de novo. Tem algo errado com a fundação. Encontrei documentos, nomes, valores. Achei que fosse apenas má gestão. Mas agora vejo que é muito pior. E o mais difícil é que tudo leva à sua mãe. Leonardo sentiu o corpo gelar. Laura observava em silêncio, os olhos marejados. Ela está envolvida em coisas que eu não consigo descrever. Disse que era para o bem da família, mas eu não acredito mais. Tenho medo, Leonardo, medo de até onde ela pode ir para manter o controle. O som de uma respiração presa, um clique, e a gravação continuou. Se algo acontecer, por favor, cuide das crianças. E se puder, limpe o nosso nome. Eu sei que você é bom, só está cercado de sombras. A voz parou, deixando apenas o ruído estático do gravador. Leonardo ficou imóvel. O rosto dele parecia esculpido em pedra. Aquela era a primeira vez que ouvia Júlia falar com medo. A mulher que sempre enfrentara tudo com serenidade. Laura desligou o aparelho com cuidado. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Eu guardei isso todos esses anos, disse ela. Esperei o momento certo. Leonardo levantou-se devagar, andando até a janela. A cidade lá fora era apenas um amontoado de luzes distantes. Ele encostou a testa no vidro e respirou fundo. Ela sabia, murmurou. E eu nunca percebi. Laura se aproximou. Júlia te amava demais para te colocar em risco. Ela achou que podia resolver sozinha. Leonardo cerrou os punhos e pagou o preço por isso. Não pense assim. Laura o interrompeu firme. O que aconteceu com ela não foi culpa sua, mas você pode fazer com que não tenha sido em vão. Leonardo olhou para o gravador sobre a mesa, o pequeno objeto agora pesando como uma pedra. Cada palavra de Júlia ainda ecoava dentro dele. Medo, verdade, sombras. Pela primeira vez desde a queda, algo dentro dele clareou. Não era raiva, era propósito.
Horas depois, sozinho no apartamento, Leonardo ouviu a gravação outra vez e outra, até decorar cada inflexão, cada pausa. Parecia ouvir não apenas o aviso de uma esposa, mas um pedido de libertação. Sentou-se diante da mesa e abriu um caderno. Na primeira página, escreveu apenas uma frase. Ela tentou proteger o que eu não tive coragem de ver. A partir dali, começou a traçar linhas, nomes, setas. Tudo o que havia descoberto agora ganhava sentido. O Império Vasconcelos não era apenas uma empresa manchada, era um labirinto construído sobre o silêncio. E Júlia havia descoberto a saída antes de todos. Leonardo sentia dor, mas também uma nova força. A culpa se transformava em combustível, a vergonha em clareza, a perda em missão. Aquela não era mais uma busca por justiça para Luciana ou pelos filhos. Era uma promessa de homem para mulher. Ele limparia o nome dela, nem que custasse tudo. Nos dias seguintes, Leonardo voltou a se reunir com Laura em segredo. Eles ouviram a gravação juntos mais de uma vez, analisando as entrelinhas. Júlia mencionava datas, documentos e até um nome: Projeto Esperança. Isso está em alguns relatórios antigos, disse Laura, folheando uma pasta. Mas nunca encontramos o que significava. Leonardo lembrou de um detalhe. Meu pai usava esse nome para um programa de apoio que a fundação tinha nos anos 90. Era o preferido da minha mãe. Laura cruzou os braços. Então talvez o início de tudo esteja aí. Leonardo assentiu. E o fim também. Certa noite ele caminhou até o antigo escritório de Júlia. Tudo permanecia como ela deixara. Os livros, as fotos, o perfume ainda preso nas cortinas. Sentou-se na cadeira e ficou olhando para o nada. De repente, notou uma pequena caixa de madeira no canto da estante. Dentro, havia cartas antigas, bilhetes e uma fotografia. Os dois, ainda jovens, rindo diante de um carro velho, os olhos cheios de sonhos. Ele passou os dedos sobre a foto e murmurou: "Eu falhei com você." Mas ao olhar novamente, percebeu que a imagem mostrava algo mais. Júlia o segurava pelo braço com aquele sorriso firme de quem sempre acreditou nele. Leonardo entendeu o que a lembrança dizia. Ainda havia tempo de honrar o que ela acreditara que ele era. No interior, Luciana recebia poucas notícias, mas sentia que algo mudara. Leonardo estava em silêncio, sim, mas o tipo de silêncio de quem se prepara, não de quem desiste. À noite, escrevia no diário que mantinha ao lado da cama. Ele carrega a dor, mas também a centelha. Talvez seja isso o que o salve. Os gêmeos dormiam tranquilos, e o vento fazia as cortinas dançarem. Luciana fechou o caderno e olhou para o céu. Mesmo longe, sentia que o destino deles ainda estava ligado, e que a verdade, cedo ou tarde, viria à tona. Em São Paulo, Leonardo colocou o gravador novamente sobre a mesa. Olhou para ele com respeito e gratidão. Aquela voz do passado agora guiava seu presente. Ele ligou para Laura. "Começamos amanhã. Tem certeza de que está pronto?" "Pela primeira vez em muito tempo, sim." "E por quê?" perguntou ela. Leonardo sorriu de leve, cansado, mas determinado. "Porque agora eu sei por quem estou lutando." A manhã chegou sem pressa, mas o ar parecia diferente, carregado, denso, como se o próprio tempo segurasse a respiração. Leonardo acordou antes do sol nascer. Sentou-se à beira da cama, o rosto cansado e os olhos fixos na parede. A cidade ainda dormia, mas dentro dele algo já estava em movimento. Sobre a mesa de trabalho, papéis, pendrives e cadernos se empilhavam. Durante semanas, ele havia cruzado informações, reunido documentos, comparado assinaturas, gravado chamadas e copiado registros antigos da empresa. A rede de mentiras que antes o sufocava, agora começava a se transformar em um mapa. E cada ponto levava a um nome, a uma data, a uma verdade que precisava vir à tona. Do lado do computador, o pequeno gravador da esposa repousava como um lembrete silencioso. Ele o ligou por um instante apenas para ouvir a voz de Júlia dizendo: "A verdade precisa de coragem." Leonardo fechou os olhos.
e sussurrou: "Eu vou ter." Laura chegou pouco depois das 8. Trazia café e um semblante preocupado. "Você não dormiu?" Não tinha como. Ele apontou para a mesa. "Está tudo aqui." Ela se aproximou, examinando os documentos. "Isso é o suficiente?" "Quase. Falta a gravação." Laura o olhou com cautela. "A conversa com ela?" Leonardo assentiu. "Preciso que seja natural, que pareça apenas uma visita de filho. E se ela perceber?" Ele respirou fundo. "Então é porque nunca me viu de verdade." Laura cruzou os braços. "Isso é perigoso, Leonardo." "Eu sei, mas é a única forma de amarrar tudo." O olhar dela suavizou, entre apreensão e respeito. "Eu vou preparar a reportagem. Quando você conseguir o áudio, me entrega. O resto é comigo." "E com Luciana." Laura franziu o senho. "Ela topou?" "Ainda não, mas vai topar." À tarde, Leonardo ligou para Luciana. A ligação foi breve, com pausas longas e silêncio carregado. "Laura me contou", disse ela com voz firme. "Quer que eu fale, não é? Precisamos de alguém que viveu de perto. Ninguém além de você pode confirmar certas coisas." Luciana ficou quieta por alguns segundos. Leonardo quase podia ouvir o som da respiração dela do outro lado da linha. "Tenho medo", confessou. "Não por mim, mas pelas crianças." "Eu sei." Ele respirou fundo. "Mas se não fizermos isso agora, eles vão crescer num mundo construído em cima de mentiras." Luciana fechou os olhos. A lembrança do lixão, do frio, do desespero veio à tona. E junto dela, o rosto dos filhos sorrindo sob o sol do interior. "Então eu vou falar", respondeu enfim. Não por raiva, por eles. Leonardo sentiu um nó na garganta. "Obrigado. Só me prometa uma coisa." "Qual?" "Que, aconteça o que acontecer, você vai manter os meninos longe de tudo isso." "Eu prometo." A voz dele saiu firme, quase solene. Na manhã seguinte, ele vestiu um terno escuro e dirigiu até a mansão da família. O portão se abriu lentamente e Leonardo sentiu o velho peso no peito ao atravessar a entrada. A casa parecia intocada, mas havia algo novo no ar. Uma frieza que nem o mármore conseguia esconder. Marta o esperava na sala principal, sentada como uma rainha em trono antigo. Quando o viu, sorriu. "Há quanto tempo, meu filho?" A voz era doce, mas o olhar cortante. Leonardo retribuiu o sorriso, medindo cada movimento. "Precisava conversar com a senhora." "Sobre o quê?" "Sobre o que sobrou da nossa família." Ela arqueou uma sobrancelha. "Sempre tão dramático." Leonardo se sentou. O pequeno gravador escondido sob o relógio de pulso já estava ligado. Laura havia ajustado o dispositivo para captar tudo. Um modelo discreto, quase invisível. "Ouvi a gravação da Júlia", começou ele, com calma. Marta endureceu levemente o rosto, mas disfarçou. "Aquela pobre menina sempre teve imaginação fértil. Ela tinha medo da senhora." "Medo?" Marta riu, um som sem alegria. Ela confundia preocupação com controle. Leonardo manteve o olhar firme. "E as instituições? Os projetos antigos?" "Eu já te disse, eram obras de caridade. Caridade que enriquece políticos e desaparece com pessoas?" A frase saiu sem que ele planejasse. O sorriso dela se apagou. "Cuidado, Leonardo. Suas palavras soam perigosas. Só se forem verdadeiras." Ela o observou por um longo momento, avaliando. Depois se levantou, aproximando-se. "Você está cavando o próprio fim." Leonardo manteve-se imóvel. "Então que seja, mas eu não vou mais fingir que não sei quem a senhora é." Ela inclinou o rosto como quem encara um adversário. "Eu sou a mulher que manteve este nome vivo. Você é apenas o homem que vai destruí-lo." Leonardo se levantou. "Às vezes, é preciso quebrar algo para reconstruir certo." Virou-se e foi embora antes que ela pudesse responder. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mas por dentro ele tremia. A conversa havia sido registrada e o tom ameaçador de Marta seria o fio que faltava para costurar o resto. À noite, no apartamento, Laura ouviu a gravação com fones.
Quando terminou, olhou para Leonardo. Isso é suficiente. Vai publicar? Ainda não. Primeiro, quero incluir o depoimento da Luciana. O impacto precisa ser completo. Leonardo assentiu, mas o olhar estava distante. Quando isso sair, tudo muda. Talvez nunca volte a ser como antes. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas é a única forma de limpar o nome dela. E o meu. Laura fechou o laptop e o olhou por um instante. Júlia ficaria orgulhosa. Leonardo sorriu de leve. Eu espero que sim. No interior, Luciana preparava os meninos para dormir quando o telefone tocou. Era Laura. Está pronta para amanhã? Luciana olhou para os filhos, já sonolentos. O quanto alguém pode estar pronta para reviver o que mais quer esquecer? O suficiente para transformar dor em força. Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Então eu estou pronta. Durante aquela noite, os três, Leonardo, Laura e Luciana, pareciam conectados pelo mesmo fio invisível, cada um em um canto diferente, mas com o mesmo peso no peito e a mesma certeza no coração. A verdade estava próxima. Leonardo revisou os arquivos mais uma vez, certificando-se de que tudo estava organizado. Luciana arrumou a roupa simples que usaria no dia seguinte. Laura, sozinha em sua redação, finalizou o rascunho do texto que abriria a reportagem. Na tela do computador, o título provisório piscava: A verdade por trás do nome Vasconcelos. Ela salvou o arquivo e desligou o monitor. Do lado de fora, a madrugada se estendia em silêncio. Leonardo não dormiu. Ficou olhando para o horizonte escuro pela janela, sentindo a mistura de medo e determinação. Sabia que não havia volta. E, estranhamente, isso lhe trazia paz. Pegou novamente o gravador de Júlia, colocou sobre a mesa e, pela primeira vez, sorriu sem dor. Amanhã, amor, murmurou. A tua voz vai ser ouvida. O salão estava impecável. Lustres de cristal refletiam a luz das câmeras e a plateia, formada por empresários, políticos e jornalistas, ocupava cada assento. As mesas adornadas com flores brancas e taças cintilantes davam à noite o ar de uma celebração perfeita. No centro do palco, uma enorme tela exibia o logotipo do novo empreendimento da família Vasconcelos, um projeto anunciado como símbolo de renovação e generosidade social. E no topo do evento estava ela, Marta Vasconcelos. Com o sorriso treinado, o vestido impecável e a postura de quem acreditava ser intocável. Ela falava ao microfone, o tom doce e calculado, enquanto fotógrafos disputavam o melhor ângulo. Esta é uma noite de orgulho, uma noite que marca o futuro da nossa família e do nosso país. A plateia aplaudiu. O som ecoou pelas paredes, vibrando com o mesmo entusiasmo que sustentava a reputação dela há décadas. Mas entre os aplausos, alguém se movia discretamente pelos bastidores. Um homem de terno escuro, olhar firme e passos silenciosos. Leonardo. Laura o esperava perto da entrada lateral. Tem certeza de que quer fazer isso pessoalmente? Perguntou ela, em voz baixa. Leonardo ajustou o microfone escondido sob o paletó. Sempre foi ela quem falou por todos nós. Hoje é minha vez. Laura segurou o braço dele por um instante. Quando isso começar, não haverá volta. Leonardo olhou para o palco, onde a mãe erguia as mãos, sorridente. Eu sei. E respirou fundo. Mas às vezes, a única maneira de encerrar um ciclo é expor a verdade diante de todos. Enquanto Marta agradecia patrocinadores e aliados, uma das telas do salão piscou por um instante. O público não percebeu de imediato. Mas Leonardo, já na lateral do palco, olhava para Laura, que digitava algo rápido no celular. O sistema audiovisual do evento estava sob controle dela. A reportagem pronta, aguardando apenas o comando final. Marta continuava. Nosso legado é a prova de que o trabalho e a fé podem transformar vidas. Foi quando Leonardo subiu os degraus do palco.
A segurança hesitou. Ninguém esperava que o próprio herdeiro da família invadisse o evento. Marta parou de falar. O sorriso congelou no rosto. Leonardo, disse ela, forçando serenidade. O que está fazendo aqui? Ele pegou o microfone. Vim agradecer, mãe. Um murmúrio percorreu a plateia. As câmeras giraram em sua direção. Agradecer? Repetiu Marta sem esconder a tensão. Não era necessário. Leonardo respirou fundo. É sim. Afinal, foi a senhora quem me ensinou que a verdade sempre deve vir antes de qualquer nome. Laura apertou o botão no celular. A tela gigante atrás deles acendeu. Imagens começaram a surgir. Fotos antigas da fundação, relatórios de transferências, listas de projetos sociais com datas e assinaturas repetidas. O público murmurou confuso. Marta virou-se lentamente para olhar. O que é isso? Leonardo continuou, a voz firme, controlada. Por muitos anos, acreditamos que a nossa família representava esperança, mas o que sustentou esse império não foi caridade, foi manipulação. A plateia silenciou. Os flashes cessaram. Na tela, trechos de conversas e imagens de documentos se sobrepunham a vídeos de antigos abrigos ligados à fundação. Leonardo prosseguiu. Enquanto o nome Vasconcelos brilhava nas manchetes, vidas desapareciam nas sombras de falsas promessas. E tudo isso aconteceu sob o comando da mulher que está aqui diante de vocês. Marta tentou pegar o microfone, mas ele se afastou. Cuidado com o que está dizendo, murmurou ela entre dentes. Você não sabe as consequências disso. Sei, mãe. O olhar dele era firme. As consequências já aconteceram. Os jornalistas começaram a levantar-se, câmeras e celulares apontados. Laura, posicionada ao fundo, transmitia tudo em tempo real. A gravação da esposa de Leonardo surgiu na tela. A voz de Júlia ecoando suave, clara, dizendo que tinha medo do que havia descoberto. O público prendeu a respiração. Era impossível fingir que não entendiam. Marta recuou um passo. O brilho no olhar deu lugar a pânico contido. Isso é manipulação, gritou tentando recuperar o controle. Ele está desequilibrado. Leonardo permaneceu sereno. A senhora sempre disse que eu devia honrar o nosso nome. É o que estou fazendo, limpando-o. Ela girou o rosto para os convidados, buscando apoio. Mas os olhares que antes eram de reverência, agora eram de choque. Alguns, de vergonha. Chamem a segurança, ordenou. Ninguém se moveu. Leonardo se virou para a plateia. A verdade é difícil de ouvir, mas fingir que não existe é ainda pior. O som da voz de Júlia encerrou o vídeo com uma frase simples. A verdade liberta, mesmo que doa. As luzes do salão se acenderam por completo. Silêncio. Então, alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Em poucos segundos, o salão inteiro se encheu de palmas. Marta ficou parada, imóvel, sem saber para onde olhar. Leonardo desceu do palco lentamente, passando por ela sem dizer nada. Você vai se arrepender, sussurrou ela ao seu lado. Ele respondeu sem olhar para trás. Já me arrependi por tempo demais. Do lado de fora, o som dos aplausos ainda ecoava quando Laura o alcançou. Você conseguiu. Leonardo respirou fundo, o peito leve pela primeira vez em anos. Não, Laura. Quem conseguiu foi ela. E apontou para o céu. A lua brilhava sobre os prédios, silenciosa testemunha de tudo. Laura sorriu emocionada. E agora? Leonardo olhou para o horizonte. Agora, a verdade segue o caminho dela. Dentro do salão, Marta foi cercada por repórteres e assessores. As câmeras a seguiam enquanto ela tentava deixar o local. O rosto pálido, o sorriso desfeito. Pessoas cochichavam, outras filmavam, e o peso de uma vida inteira de segredos começava, enfim, a desmoronar. Ela ainda tentou manter a postura, mas o brilho no olhar se apagava a cada flash. Leonardo, do lado de fora, ouviu o barulho das portas se fechando atrás dela. Era o som simbólico de algo que terminava. Não apenas um império,
mas uma era. Na calçada, Laura o esperava com o carro ligado. Leonardo olhou uma última vez para o prédio iluminado e sentiu a brisa fria bater no rosto. O silêncio agora não doía. Era libertador. Ele entrou no carro e Laura dirigiu sem dizer nada. No banco de trás, um envelope repousava. Dentro dele, a reportagem completa, pronta para circular em todas as plataformas no amanhecer. Leonardo observou o reflexo das luzes da cidade no vidro e murmurou quase para si mesmo: "A verdade dela agora é de todos." Laura sorriu. "E é assim que se vence, Leonardo. Não com poder, mas com coragem." Ele fechou os olhos, deixando a respiração se estabilizar. Pela primeira vez, sentia que finalmente estava livre. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. As manchetes gritavam, mas dentro de Leonardo havia apenas um vazio calmo, o tipo de paz que chega quando não resta mais nada a perder. O nome Vasconcelos desapareceu dos letreiros, das revistas, dos eventos. Era como se tivesse sido apagado da história, e pela primeira vez, Leonardo não tentou impedir. A queda do império foi rápida, mas o que veio depois foi humano. Sem cargos, sem fortuna, ele começou a visitar discretamente abrigos e casas de apoio. Falava pouco, mas escutava muito. Em cada rosto via um fragmento do que a família destruíra. E em cada gesto de ajuda encontrava um modo de reconstruir a si mesmo. Luciana e os gêmeos estavam longe, seguros. De tempos em tempos, ela ligava. As conversas eram simples, ternas. Falavam sobre as crianças, sobre o jardim, sobre o clima no interior. Ela nunca mencionava o passado e ele nunca pedia perdão. Talvez porque ambos soubessem que o perdão já havia sido dado no momento em que escolheram sobreviver. Certa tarde, ao sair de um abrigo, Leonardo olhou para o céu e percebeu que o sol nascia do mesmo lado de sempre, como se o mundo não tivesse presenciado o colapso de um nome poderoso. Sorriu, cansado, mas em paz. Ele já não era o homem que queria limpar o próprio sobrenome. Era alguém que, enfim, entendia o valor do anonimato. E no silêncio depois da tempestade, descobriu que a verdadeira redenção não vinha com aplausos, mas com a simplicidade de recomeçar. A manhã estava clara quando o carro de Leonardo parou diante dos portões da antiga mansão. O mesmo portão que, anos antes, simbolizara poder e medo, agora parecia apenas um pedaço enferrujado de ferro esperando ser aberto. Luciana desceu com os gêmeos. O vento suave levantou a poeira do jardim abandonado, e o cheiro das flores antigas misturava-se ao de madeira e lembranças. Os meninos olhavam para tudo com curiosidade. Para eles, aquele lugar era apenas uma casa grande. Para os adultos, era o eco de tudo o que haviam perdido. Leonardo caminhou até a escadaria principal. Parou por um instante olhando para o alto e depois virou-se para Luciana. Nas mãos, um pequeno molho de chaves antigas. "Este lugar destruiu nossa família", disse a voz embargada, mas firme. "Agora é seu, transforme-o em algo bom." Luciana olhou para as chaves surpresa. "Leonardo, eu não posso aceitar." "Pode sim." Ele sorriu de leve. "Talvez o destino tenha deixado essa casa para quem soube o que é perder tudo e ainda assim continuar de pé." Ela respirou fundo, os olhos marejando. Segurou as chaves como quem segura um novo começo. "Então, que aqui ninguém mais precise sentir o que eu senti um dia." Leonardo assentiu, e por um instante o silêncio entre eles disse tudo. Meses depois, o portão da mansão se abria todos os dias para receber novas mães, crianças e pessoas em busca de abrigo. As paredes frias foram pintadas de cores suaves. Os corredores, antes cheios de ecos, agora guardavam risadas e passos apressados. Luciana batizou o espaço de Lar Nova Esperança. Na fachada, uma placa simples dizia: "Onde antes houve dor, agora mora o recomeço." Leonardo visitava com frequência, mas sem alarde. Ajudava na parte administrativa,
doava tempo e preferia ficar em segundo plano. O brilho nos olhos das crianças era o que o movia, um reflexo do que havia redescoberto em si mesmo. Certa tarde, ao ver Luciana organizando brinquedos com os gêmeos, ele sentiu uma paz que há muito não conhecia. Não era triunfo, era serenidade. O ciclo, enfim, se encerrava, não com vingança, mas com amor. Luciana percebeu o olhar dele e sorriu. Me parece que, no fim, a casa encontrou o que sempre procurou. Leonardo devolveu o sorriso. Um lar. Os gêmeos correram até eles rindo, e naquele instante, o sol atravessou as janelas, iluminando o salão antes escuro. Era como se a própria casa respirasse, viva de novo. Anos se passaram. O sol de fim de tarde banhava a fachada do lar Nova Esperança, agora transformado em um espaço cheio de vida. No jardim, cadeiras estavam dispostas diante de um pequeno palco. Balões coloridos tremulavam ao vento, e o riso das crianças se misturava à música suave que ecoava pelos corredores. Era o dia da formatura do primeiro grupo de jovens do projeto. Entre eles, os gêmeos de Leonardo e Luciana, agora adolescentes, de olhar firme e sorriso tranquilo. Quando subiram ao palco, o murmúrio cessou. Um deles pegou o microfone e falou com a voz ainda carregada de emoção. Há muitos anos, fomos encontrados em um lugar onde ninguém deveria estar. Mas alguém acreditou que ainda havia esperança. O outro continuou. Hoje, estamos aqui por causa dela. A mulher que nos protegeu quando o mundo parecia nos esquecer. E por causa dele, o pai que teve coragem de mudar. O público se levantou em aplausos. Luciana abaixou a cabeça, emocionada, e Leonardo, ao seu lado, segurou a mão dela com ternura. Você salvou meus filhos, disse ele, com a voz embargada. Luciana o olhou, os olhos brilhando sob a luz dourada do pôr do sol. Não, respondeu sorrindo. Eles salvaram a nós. As palmas ecoaram. A câmera da vida se afastava, revelando a mansão repleta de risadas, vozes e luzes. Onde antes havia silêncio e dor, agora havia amor. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de laranja. E o que antes fora ruína, transformou-se em lar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber. Aproveita e deixa o seu curtir. Se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho. Até a próxima!